Nesse vídeo eu vou provar para você que a matemática é bela e que a nossa intuição ela falha no infinito. Eu vou provar para você que existe a mesma quantidade de números de 0 a 1 e de 0 a 100. É incrível, né? Quando eu digo de 0 a 1, eu digo todos os números que você pode imaginar de 0 a 1. 0, 0,1, 0,001, 0,5, 0,75 e de 0 a 100 todos os números que você consegue imaginar de 0 a 100. Todos que estão aqui e mais 2, 3, 3,5, 50,2, todos os outros. Mas assim, esse conjunto não parece ser maior do que esse? Porque, por exemplo, o elemento 100 está aqui e não está aqui. Só que a gente vai ver aqui agora, matematicamente, que a nossa intuição ela falha no infinito porque eles possuem a mesma quantidade de elementos, ou seja, mais formalmente eles possuem a mesma cardinalidade. Você concorda comigo que se eu tenho um conjunto de elementos, digamos, celulares, e se eu tenho um conjunto com outros elementos, digamos, copos, se eu ligo cada elemento desse conjunto, apenas um elemento desse conjunto, e cada elemento desse conjunto apenas um desse daqui, ou seja, eu estabeleço uma ligação como se fosse por um fio, esses dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, não é? Porque esse aqui vai estar ligado a apenas um desse conjunto, e esse elemento aqui vai estar ligado a apenas um desse conjunto. Então, você tem a mesma quantidade de elementos nos dois conjuntos. Então, se a gente fizer isso com esses dois conjuntos, eles possuem a mesma quantidade de elementos. Mas isso aqui significa que você estabeleceu uma bijeção. Você definiu uma função bijetora. Então, o que a gente precisa é definir uma função bijetora desse conjunto nesse conjunto. E agora vai ficar um pouquinho mais abstrato, mas a prova disso daqui não é difícil. É uma prova até tranquila. A gente vai definir uma função. Então, deixa eu apagar aqui. Certo? A gente vai definir uma função do 0, 1 no 0, 100 e vai provar que essa função é bijetora. Ou seja, cada elemento desse conjunto tem apenas um associado aqui e cada elemento desse conjunto tem apenas um aqui. Ou seja, é como se fosse esse desenho mesmo que eu fiz das linhas, ligando os pontos dos dois conjuntos. Para isso, a gente tem que provar que a função é injetora e sobrejetora. A função que a gente vai definir é uma função que a cada elemento desse conjunto leva em 100 vezes ele. Então, a gente vai multiplicar por 100 os elementos desse conjunto. Isso aqui vai estabelecer essa bijeção. Para provar que uma função é injetora, agora a parte fica um pouco mais abstrato, né? Tem que ter um pouquinho de conhecimento em função. Você tem que provar que para quaisquer dois x e y, se você tem f de x igual a f de y, então x é igual a y. Neste caso é muito fácil verificar isso, porque f de x é 100 vezes x, f de y é 100 vezes y, logo dividindo por 100 dos dois lados, você tem que x é igual a y. Então, de fato, essa aqui é uma função injetora. O que ficaria faltando é provar que ela é sobrejetora. Ou seja, dado um ponto aqui no contradomínio, você tem que conseguir um ponto no domínio que é levado neste ponto do contradomínio. Então, digamos que eu pegue um elemento A no contradomínio. Observe que se eu tomar x igual a dividido por 100, eu vou conseguir levar esse elemento em A. Eu consigo levar x em A. De uma maneira muito simples. Eu faço f de x. F de x vai ser 100 vezes x, que é a lei de formação da função. Então, 100 vezes A dividido por 100.
O 100 eu corto com 100 e fica A. Então eu provei aqui que a função é sobrejetora e aqui eu provei que ela é injetora. Logo, a função é bijetora. O que é que isso significa? Conclusão, que a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos de 0 e 1, é igual à quantidade de elementos de 0 a 100.